Programa Brasil Metaverso hoje tem a grande honra de receber o Diego Velasquez, também conhecido como Vela Trader. É um trader brasileiro especializado em criptomoedas e ele começou a sua carreira no mercado tradicional. Mas em 2014 ele decidiu se especializar em criptomoedas. E o Velasquez, ele é conhecido pelos seus canais no YouTube, no Instagram, onde ele ensina pessoas comuns a investirem no mercado de criptomoedas. Além disso, ele foi professor de criptoeconomia na PUC-Rio por 2 anos. E atualmente ele é considerado um dos principais investidores do mundo no top 1.500 trader do mundo. Bom, essa apresentação já mostra, né, como você está por dentro desse universo das criptomoedas, que é tão importante da gente desmistificar, né, Diego? É um mercado que agora está começando a ter aquele efeito, né, de todo mundo falando sobre isso. Hoje, o presidente fala sobre isso, hoje todo mundo... Mas há um tempo atrás, se você falar que você era investidor de criptomoedas, parecia algo errado, parecia que você fazia algo... Algo ilícito. Você fala, esse cara tá investindo em criptomoedas, isso aí não é certo, não. Ainda existe um pouquinho desse mistério, né? Porque nós estamos aí nessa evolução. Mas conta pra gente como é que você decidiu fazer essa transição, né, do mercado tradicional para o mercado das criptomoedas. Eu comecei com o mercado tradicional em 2008. A XP fazia aqueles cursos de ensinando as pessoas a investir, ensinando sobre trade, ensinando... Eu falei, eu sempre gostei de análise, né? Aqueles gráficos. Eu falei, quero mexer com isso. Eu vi 2 filmes que me fizeram querer ser trader, né? Querer ser investidor. Foram aqueles que o Michael Douglas fez, o de Wall Street e o Lobo de Wall Street, claro, o mais tradicional. E aí eu falei, cara, eu quero mexer com isso. Aí eu fui pro mercado tradicional, fiquei 2008, 9, 10, 11, sem saber muita coisa, assim, achando que eu sabia, mas na verdade não sabia nada. 2012 eu quebrei no mercado, deu a reviravolta lá, eu surfei a onda de 2008, que o mercado caiu muito em 2008, né, veio o crash, aí eu entrei. Eu surfei uma onda de alta, depois o mercado começou a lateralizar, eu me arrebentei, quebrei no mercado. É por isso que você é tão metódico, né? Você faz muitos gráficos, você fica muito ligado no que está acontecendo no mundo. Eu era muito ligado a emoções, depois você começa a ver que as pessoas têm realmente viés. Eu achava que uma ação ia subir e eu ficava buscando notícias me apontando de que aquela ação iria subir. Era totalmente enviesado, assim, eu quero acreditar, eu tenho uma crença e eu quero que essa crença seja mais forte dentro de mim. E aí fiquei no mercado tradicional até que em 2014 eu tive meu primeiro contato com criptomoedas, com Bitcoin. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, isso aqui... E naquela época era uma oscilação muito grande, tinha muita oportunidade assim, para cripto, ainda mais falando de Brasil. E eu falei, cara, aqui é um mar de oportunidades, eu acho que para esses próximos anos. E do dia que eu conheci criptomoedas, no dia seguinte eu não encostei mais no mercado tradicional. Eu saí totalmente do mercado tradicional, falei, vou 100% para cripto. E a gente está em 2024, né? Agora vão fazer 10 anos que eu olho o gráfico de criptomoedas todos os dias. E todos os dias você faz também um paralelo muito interessante com a política, com a geopolítica, com o que está acontecendo no mundo. E as influências, né? Quais são essas influências para o mercado, né? Hoje o mercado... Tão volátil. Hoje o mercado de cripto está muito influenciado pelo mercado tradicional, até porque cripto é muito pequeno, perto de que você tem Nasdaq, as bolsas americanas que são muito maiores do que o mercado de cripto. E se você olhar o dinheiro que circula entre cripto e mercado tradicional, é basicamente o mesmo. Então, o sentimento de mercado de cripto com o mercado tradicional americano é muito similar. E aí você tem coisas que impactam, como, por exemplo, os juros dos Estados Unidos impactam nas criptomoedas, quando o Fed fala alguma coisa, quando tem coisas relevantes que acontecem nos Estados Unidos que impactam o mercado americano, acabam refletindo no mundo das criptomoedas por ser basicamente o mesmo capital circulante ali. E cripto ainda é muito... Se você falar, cripto... Primeira negociação em 2010, mas é um mercado que tem 14 anos. O mercado, é bem jovem, né? Mercado de ações americanos, em 29 já teve um crash. Então, já tem 100 anos. O mercado de ouro, o ouro é negociado há 500 anos. Sei lá quanto tempo o ouro é negociado. Dos primórdios, né? Da segurança. Então, falando dessa segurança, né? O que você pode explicar pra gente
para um investidor que quer começar, ele tem vontade, mas ele tem medo de perder dinheiro, né? Assim, tudo que é muito novo tem muita oportunidade, com consequência de um grande risco de volatilidade. É um mercado muito novo, então ele é muito influenciado por pequenas coisas, podem influenciar muito no preço dos ativos. Então, para mim, Bitcoin é reserva de valor 10, 20 anos para frente. Se você comprar Bitcoin achando que você vai vender daqui a 4 meses, 6 meses para pagar o seu aluguel ou para pagar, é um mercado muito novo e que daqui a 6 meses o preço pode estar 50% para baixo, 40% para baixo. E isso não é igual a risco. O preço cair 40%, 50% não é risco. O risco é você ter uma data limite para você sair daquele ativo. Porque se você segurar esse ativo por 10, 20 anos, ele vai corrigir a inflação, ele vai ser uma reserva de valor, ele vai começar a ter uma adoção, né? Se você pegar o gráfico de adoção, a comparação do Bitcoin com a internet, o Bitcoin está mais rápido do que... Isso foi o presidente da BlackRock que falou. BlackRock é o maior fundo de investimento do mundo. O Bitcoin está mais rápido do que celular, a adoção, e do que a internet. E se você comparar Bitcoin com a internet hoje, a gente está falando de internet aí nos anos 2000, 2001. Então imagina você em 2001 falando que você ia abrir um business na internet. Vou fazer um site aqui na internet. As pessoas olhavam, isso aí não vai dar certo. Você falar em 96, então, 97 na internet, saía capa de jornal falando que a internet era uma moda passageira e que iria acabar. As pessoas tinham medo, inclusive, de fazer qualquer tipo de compra, de colocar o seu cartão ali, a segurança Hoje, era... celular e internet ninguém vive sem. Exatamente. E como é que você tem esse olhar sobre o dinheiro, né? Sobre a questão, por exemplo, da gente chegar a uma moeda digital, do dinheiro se transformar, né? A gente está aí a passos de ter a Drex, que é nosso dinheiro digital. Isso é muito ligado à era digital, às novas tecnologias. Como você vê esse paralelo, né? Eu vejo o Bitcoin não como dinheiro circulante, mas como uma reserva de valor para as pessoas que não querem ficar posicionadas no dinheiro circulante. Porque certo. Dinheiro circulante, que é o real, o euro, o dólar, é o dinheiro que circula no dia a dia, como o Bitcoin começou com uma quebra de confiança das pessoas naquele dinheiro. Ou seja, as pessoas olham para aquele dinheiro e falam... A estrutura... Pois isso aqui o governo, por você olha exemplo... para o dólar, você fala, isso aqui, o dólar tá... Os Estados Unidos está com 35 trilhões de dívida. A dívida cresce mais do que os Estados Unidos arrecada. Você tem um cartão de crédito, você gasta mais do que você pode pagar. Aí você vai aumentando, vai parcelando, vai aumentando, vai parcelando essa sua dívida. No final das contas, você está criando uma bola de neve que você não vai conseguir pagar nunca mais e uma hora vai explodir. Né? Uma hora alguém vai chegar e, acabou a confiança com você, o banco vai falar, acabou a confiança com você, você não vai conseguir pagar essa conta. E os Estados Unidos está criando uma bola de neve de dívida, bola de neve de dívida, e pode chegar em algum momento, né? Isso que as pessoas... um crash novamente. Não um crash, mas uma perda de confiança na moeda circulante deles, porque o país que oferece a estrutura para aquela moeda circulante, ele já não está passando tanta confiança assim para as pessoas que estão ali investindo. Então, na minha concepção, assim, o Bitcoin foi criado mais como reserva de valor. Olha, não quero deixar meu dinheiro ali, não quero deixar meu dinheiro nesse tipo de ações aqui, não quero deixar meu dinheiro atrelado ao dólar, eu vou botar em ouro. Ouro sempre foi uma reserva de valor gigante. O ouro, inclusive, está no topo histórico hoje. O ouro está... Acontece uma guerra, acontece um problema, o ouro dispara. É a primeira coisa que sobe. Você quer saber se está acontecendo uma guerra no mundo, você olha o preço do ouro, ele vai estar disparando. Que as pessoas ficam com medo do mercado tradicional, vendem e compram ouro, porque o ouro é uma reserva de valor. Você não imprime ouro, você não... Como é que você cria ouro? Você tem que ir lá, gastar dinheiro, extrair, botar ele em terra, e agora você tem esse ouro, que é um metal precioso, que ele tem milhões de utilidades. E o Bitcoin veio pela mesma linha. Você não cria Bitcoin. Para você criar Bitcoin, você tem que botar sua máquina para trabalhar, você tem que extrair e você vai tirar esse bem digital que tem milhares de utilidades, né? A pessoa fala, qual é a utilidade do Bitcoin? É a primeira forma do mundo que eu posso enviar algum recurso para você sem ter ninguém no meio, sem ter uma instituição financeira no meio. Sem intermediários. Então, nenhum intermediário. O intermediário sou eu querendo mandar para você, ponto. Não preciso mais de ninguém. Em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Você pode estar... internet, né? A gente está falando da era da internet. Então, para mim, é mais uma reserva de valor. Tô com medo de ficar com o meu dinheiro aqui. Isso aqui, para mim, é um bem mais seguro. Só que é uma reserva de valor nova. E por isso que, consequentemente, o dinheiro que entra aqui impacta muito no preço. E por isso que a gente fala de Bitcoin a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares. Porque se você é uma matemática simples, né? O mercado é 1 trilhão de dólares hoje. O ouro é 17 trilhões. Então, se você pegar o market cap do ouro e botar no Bitcoin, é vezes 17.
Então, 62 mil dólares hoje, vezes 17, você faz as contas aí, 1 milhão e pouco de dólares. Só de mexer um pouquinho. Se acontecer algo mais grandioso e perdas de confianças maiores, você acelera esse processo. Com certeza. E como é que você vê então, essa confiança que a gente pode depositar, por exemplo, nas corretoras de cripto, né? Então, a gente tem o nosso dinheiro lá e essa confiança, né, de você poder fazer as suas próprias transações. Como é que você vê isso? Que você acredita que é o melhor ter o seu dinheiro, suas criptomoedas, seus criptoativos numa corretora e você, então, administrar a sua carteira? Como é que você indica para o investidor hoje? Assim, a forma mais segura é você ter a sua própria carteira e você guardar... Não em plataformas. Tem aquela frase, né? Not your keys, not your coins. Se você não tem a chave privada daquilo, você... Pode perder a as qualquer suas moedas momento. ficam na posse da corretora. Eu tenho um valor que é um valor baixo investido e que eu fico movimentando toda hora. Você pode deixar numa corretora, pega uma corretora de confiança, deixa na corretora e fica utilizando a partir dali. Eu quero guardar esse Bitcoin para anos para frente. Aí você pega uma carteira, né, uma hard wallet, faz um investimento, compra uma hard wallet ou cria uma carteira sua e guarda para longo prazo. Eu tenho uma história até muito legal que em 2016, um amigo meu teve um filho, né, um grande amigo de infância teve um filho, e aí as pessoas estavam fazendo lá um chá de bebê e tudo mais, de presente. Eu falei, cara, o que eu vou dar para esse moleque aí? Eu falei, vou dar Bitcoin. Eu criei uma Paper Wallet, que é uma carteira de você bota lá a chave privada e a sequência toda em um papel, você fecha ela, você só pode usar ela uma vez. Na época deu 0,5 Bitcoin, era muito barato o Bitcoin, era R$1.500, não sei quanto que era, mas deu meio Bitcoin lá. Eu botei na carteira e falei, entrega para o seu filho quando ele tiver 18 anos. Nossa, ele pode ser um futuro milionário, então. Já vai, hoje já tá com eu fiz as berço de contas, ouro. hoje já tem uns 180 mil ali Gente do céu. desses... E aí que você vê eu tô falando isso por quê? A Porque a longo longo prazo. prazo você vê a reserva de valor que é. A reserva de valor que é você ter cripto a longo prazo. Não Muito falando de 1 ano, interessante. 2 anos, 3 anos. Tô falando de quando você pega uma escala de 10 anos, de 20 anos, aí você vai ver o real valor da reserva de valor que é o Bitcoin. E aí, imagina, eu tô muito curioso para quando ele começar a entender um pouco mais sobre isso. Foi 2016, aí tem 8 anos agora. Quando tiver 18, daqui a 10 anos, a escala vai ser diferente. E como é que você vê essa regulamentação, né? O que você acha que vai mudar quando essa regulamentação acontecer e que as pessoas, talvez, o que elas veem de interessante é poder ter essa liberdade, essas transferências e ter sua reserva de dinheiro sem uma declaração do governo? Eu acho que a regulação vem mais para você desenvolver o ecossistema cripto local do que para você atrair novos investidores. Porque a regulação vai fazer, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Porque enquanto você não tem uma regulação, tá tudo meio... obscuro também. Você faz e depois não pode fazer, aí você não faz, mas você podia ter feito. Quando você tem uma regulação, acho que fica muito claro para todo mundo quais são as regras do jogo. E aí você atrai investidores a quererem, vamos abrir uma corretora, vamos criar um fundo de investimento, vamos fazer alguma coisa relacionada ao mundo cripto e atrai mais pessoas que trabalham, né, nesse... no ecossistema, mais né? investidores, né? Você acaba impactando mais gente. Porque, ainda mais falando de regulação, o Brasil acho que é o top 1 de pirâmide financeira quando você fala de cripto. Justamente. Então, quando você fala de cripto para alguém, a pessoa já Fala fica meio assim, mas fulano perdeu dinheiro nisso. Por isso essa confiança, talvez você ter o seu próprio investimento, ser dono da sua independência financeira, seja tão importante, né? Você fala de cripto, fulano que eu conheço já perdeu dinheiro nisso, mó furada. Aí você vai ver o que fulano tava fazendo, tava num negocinho que dava 5% ao mês ali, tava que não tem nada a ver com criptomoedas, né? As maiores pirâmides que tiveram no Brasil, nada tiveram a ver com criptomoedas. Acho que nem Bitcoin eles chegaram a comprar. Então, eu acho que a regulação vem mais para dar uma segurança para as empresas sérias, tirarem as empresas não sérias de mercado, deixar as sérias e começar a limpar
esse ecossistema para passar uma confiança maior para as pessoas. Acho que essa é a grande importância da regulação. E você acredita que talvez, qual seria o impacto desse no futuro, né? Será que, por exemplo, haveria uma moeda mundial onde as pessoas pudessem colaborar mundialmente entre si, sem ter essa diferença entre real e dólar e desvalorizações? Uma moeda global dourado. é um sonho muito. Eu acho que a única moeda. Pensa só. Qual a única forma que você pode sair viajando pelo mundo gastando no seu celular sem precisar fazer conversões? Ou você vai usar um cartão de crédito, ou você vai ter uma wallet de Bitcoin e você vai passar no Bitcoin pelos lugares que aceitam Bitcoin e você não precisa fazer conversão. Você faz direto em Bitcoin ali, você não precisa trocar dinheiro de papel. Ou você faz isso com o seu cartão de crédito, que vai custar lá a taxa do cartão. As taxas são caríssimas. As taxas caríssimas, IOF e tudo mais. Ou você sai com uma wallet de Bitcoin e fala, vou viajar pelo mundo. Uma wallet de Bitcoin, e se os lugares que você for aceitarem Bitcoin... no futuro próximo. É uma moeda única de reserva de valor que você está usando em vários países diferentes. Eu já viajei e você pega lá o QR Code, pum, escaneia Bitcoin e você pagou um café. Para mim, essa não é a principal função do Bitcoin, mas eu acho que resolve esse problema também, de você poder andar por aí com uma moeda única. Mas Se fosse o dólar digital, por exemplo? Também. Que não existe tanta diferença, tantos altos e baixos. Também, mas existe aquela diferença da moeda de circulação, né? Que você vai gastar, é aquela moeda que você tem que gastar, o dinheiro de papel, você tem que gastar. Se você guardar o dinheiro de papel, você está perdendo dinheiro. Se você tiver real guardado, você está perdendo dinheiro para inflação. Se você tiver dólar guardado, você está perdendo. No banco também. Você tem 10 mil parado na sua conta e ela ficou um ano parado e não está investido, você está perdendo dinheiro. Você está lá com os mesmos 10, mas a inflação... fez o 10 virar 9, fez o 10 virar 8,5. E é aquela perda silenciosa que ninguém vê. Silenciosa, né? Que você não exatamente. Mas aos poucos você está perdendo. Quando você deu essas aulas na PUC, por exemplo, na faculdade, né? Para as pessoas estudarem, quais são os pontos que você aborda, que sejam principais para qualquer pessoa que queira começar a entender esse mundo, desmistificar, perder o medo de ser um investidor? Essas aulas na PUC, a gente começou em 2017 com esse programa. Na verdade, era uma aula extracurricular, assim, para pessoas que estavam fazendo graduação na PUC, eles podiam aprender também sobre cripto. Eram 2 cursos, o operador de criptomoedas e o trading de criptomoedas. Então, o curso Operador de Criptomoedas era mais para ensinar a estrutura do Bitcoin, a tecnologia do Bitcoin, como ele funcionava, blockchain, ensinar a estrutura base como um todo. E o trading de Bitcoin era para você aprender mais a ler os gráficos, a entender as corretoras, a saber como é que você podia comprar, vender, ciclos de mercado, para você entender mais os ciclos de mercados que acontecem no Bitcoin. Porque Bitcoin... tem as pessoas que falam, cara, o Bitcoin subiu muito, o Bitcoin caiu muito. Ele sobe e cai, sobe e cai, sobe e cai. Se você deixar lá e esquecer... Se você olhar num macro, esse sobe e cai, ele tá sempre... Ele sobe, aí ele cai. Ele sobe, ele cai. Mas se você olhar as mínimas... As variáveis, né? As mínimas de cada ano ali, de cada 2 anos, você vê que as mínimas são sempre 2, 3 vezes maior do que a outra. Então, apesar, caiu 60%, mas caiu 60%, mas 2 anos atrás estava em $2.000, agora caiu 60%, está em 8%. Então, ele vai sempre tendo picos explosivos e correções. É um ciclo de mercado. E aí, nessas aulas, era mais para ensinar. O público ainda era muito pequeno, assim, as aulas tinham 30, 40 pessoas. No máximo, a gente não enchia muito as salas, porque ninguém entendia muito, ninguém falava muito sobre cripto nessa época. Mas a educação financeira nas escolas, ela é primordial, né? A gente não tem esse hábito ainda, mas seria muito importante que toda criança soubesse, né, o valor das coisas. Principalmente, né? Saber guardar, saber usar, o valor do dinheiro, né? Para ser um adulto consciente, né? Porque a gente tem muitas pessoas que não sabem lidar, inclusive mulheres... homens, enfim, de todas as classes sociais, né? E isso é muito importante. E o que você hoje, né, vê como importante nesse universo, né? Por exemplo, da tokenização. Como é que você vê tokenizar por exemplo, um ativo. Um ativo ou uma empresa, né?
A tokenização. A tokenização, o principal ponto do mundo cripto é a descentralização, é você descentralizar o poder, né? O Bitcoin veio para você descentralizar o poder de economia. Quem é o dono daquilo? Ninguém é o dono daquilo, mas todo mundo tem um pedaço daquilo e ninguém pode interferir naquele como um todo. Então você descentralizou. Quando você pega, por exemplo, um quadro, você tem o quadro da Mona Lisa, é muito caro para uma pessoa única investir. Se você tokeniza isso em 10 mil partes, e você pode fazer uma listagem dessas 10 mil partes dentro de uma corretora e você virar um dos sócios do quadro da Mona Lisa, porque você sabe que aquilo ali nunca vai desvalorizar. E tem um principal motivo por ele não desvalorizar. É uma peça única, no qual o ator já morreu, e quanto mais antiga ela ficar, mais ela vai valer, porque você não tem a nova oferta. E aí, se você linkar isso como... Beleza... Então, o que gera valor a longo prazo é você não poder ter cópias e novas Mona Lisa. Porque imagina que o pintor lá estivesse pintando novas Mona Lisas todos os dias. Você não teria aquele valor nela. Essa é a função também da blockchain, né? Essa que é a função do Bitcoin. Bitcoin você tem 21 milhões. Você não pode criar mais nenhum além desses 21 milhões. Por isso que ele vai chegar num ponto que ele só acumula valor. E agora você compara isso com dinheiro de papel. Que imprimem nos últimos 4 anos, imprimiram de todo... Notas falsas. Não, de todo dólar que existe em circulação, tá? Imagina, o dólar. O dólar é negociado há 100 anos. Desses dólares todos do mundo nos Estados Unidos, nos últimos 4 anos, 50% dele foi impresso nesses últimos 4 anos. Nossa, ou seja, tem muitas notas falsas na circulação. Estão criando muito dinheiro novo. E aí, imagina se você criar um novo quadro da Mona Lisa. Ela vai perder o valor dela por 2 ali, porque você vai ter uma nova Mona Lisa e aí você tira aquela primordialidade de ser uma obra única. Se você cria 3, você divide o valor dela por 3. A mesma coisa acontece com dinheiro. Você cria novo dinheiro, você divide o valor do dinheiro por 2. Quanto mais dinheiro em circulação, menos ele vai valer. A inflação. E aí você... E a blockchain nisso, ela tem esse papel justamente da... velocidade, né? Você consegue garantir que aquela... E do rastreio, Você né? consegue garantir que aquilo ali não seja... não tenha mais novos tokens criados. Você consegue garantir que aquela moeda ali não seja mais replicada. Então, você tem uma segurança. Quem cria segurança é a rede em consenso ali. Você bota ali e você não pode alterar. Ao contrário do dinheiro de papel, que tem aquela inflação. Entrou a pandemia, a gente está sem dinheiro, vamos imprimir dinheiro, porque o Tesouro Direto, né? Quem acompanha viu que o Cabeça, que trabalha comigo, ele botou o dinheiro do Tesouro Direto, aí ficou com o dinheiro agarrado lá, não conseguiu. E as pessoas não conseguia tirar. Por porque deu uma greve, deu alguma coisa, ele botou, não sei exatamente o que ele fez, mas... O engraçado é que as pessoas falando do Tesouro Direto... Não, o Tesouro Direto é a coisa mais segura do mundo. Fala, por quê? Né? Porque se faltar dinheiro, o país imprime dinheiro. Cara, essa é a função mais... Como que o país imprime dinheiro? Assim, vou imprimir dinheiro. Você está dividindo o valor do dinheiro por 2, por 3, né? E essa questão da mineração do Bitcoin, né? Por exemplo, que através... Você pode minerar e fabricar... o Bitcoin. Ele surge, né? Ele surge. Você pode fazer essa moeda. Você minera. Isso é seguro? Você recomenda que as pessoas, por exemplo, possam fazer isso? O processo de mineração é o processo de como o Bitcoin surge. Então, você tem um computador na sua casa. Seu computador tem uma placa de vídeo, né? Você precisa de uma placa de vídeo. Sim. E aí, essa placa de vídeo fica trabalhando ali para quebrar... para quebrar... como eu posso explicar de uma forma simples? Para quebrar a molécula... você tem uma matemática complexa ali que o computador precisa ficar trabalhando para quebrar aquela matemática complexa código. E ser recompensada. Então, o que gera o Bitcoin? É literalmente desperdício de energia. Você tem que gastar energia, ter um custo para você ser recompensado. E esse poder computacional que é agregado na rede... ele dá mais robustez e dá mais segurança no Bitcoin. Porque a única forma de você acabar com o Bitcoin no mundo é você tendo 51% do poder de computação do Bitcoin. E aí você pode alterar a blockchain. Aí você... Então, no futuro, tem um pequeno risco ainda. Não, o risco foi no início. Porque no início ele tinha pouco poder computacional
E se você fizesse um investimento grande, você podia alterar a blockchain, alterar a rede do Bitcoin ali, porque você teria o que a gente chama de ataque de 51%, né? Você ter mais de 51% do poder computacional da rede. Só que hoje é o mundo inteiro minerando. Tem fábricas no Texas gigantescas minerando, fábricas na China gigantescas minerando. Para você quebrar esse código hoje, você precisa ter metade de todo esse investimento, que já fica inviável, e você teria que gastar tanto dinheiro que seria muito mais vantajoso você minerar e ir junto com a rede e ganhar muito dinheiro com isso, em vez de, tá, beleza, vou investir $1 trilhão aqui e vou acabar com o Bitcoin, e esse meu $1 trilhão em placa de vídeo vai passar a valer nada, porque no dia seguinte elas não mineram mais Bitcoin. Então não faz sentido hoje, matematicamente falando, sobre... Então não vai acabar. Bitcoin não acaba mais, Bitcoin não vai mais para zero, justamente por isso, pela robustez que ele ganha de acordo com as pessoas botando as máquinas para minerar. Mas no Brasil, assim... existem pessoas que fazem, mas eu acho que a matemática que não compensa devido ao custo de energia, custo de imposto em cima das máquinas. Tem muitos custos que envolvem e acaba ficando mais caro você minerar do que você pegar esse investimento e comprar um Bitcoin. Nas próprias corretoras, né? E também, por exemplo, essa questão da democracia, né? Da democratização. Você acredita que o Bitcoin, né, que as criptomoedas, elas são capazes de melhorar, né, a economia mundial no sentido de distribuição de renda de uma maneira mais democrática, onde todas as pessoas teriam um pouquinho mais de acesso ao poder econômico? Eu acho que não é o ponto. Assim, os países que... El Salvador adotou a economia do Bitcoin, acreditou nesse processo, está investindo bastante nisso e está sendo recompensado de acordo com a valorização do Bitcoin. Agora, quando você tem já um ativo consolidado, o ouro resolve? Não, o Bitcoin não vai resolver. Mas ele vai dar acesso à distribuição de renda para áreas mais remotas. Então, você tem a comunidade que você quer ajudar na África. E essa comunidade que você quer ajudar na África tem a carteira de Bitcoin dela. Ou países em guerra, como foi o caso da Rússia, Ucrânia. O Bitcoin foi o principal meio de enviar recursos ali. Então, como que você faz uma transferência hoje de valor para uma comunidade na África? Você sabe fazer? Ninguém sabe fazer. Você não sabe, nem o seu gerente do banco sabe fazer. Nem tem como fazer, Não tem como fazer, não tem banco, não tem nada, não tem... Agora, se eles tiverem uma carteira de Bitcoin, você entra lá no seu computador, vou enviar aqui X dólares em Bitcoin para essa carteira aqui. Pum, deu um Enter, em 5 minutos está na conta dessa... Então, você acaba facilitando, né, o acesso a recursos. Eu acho que facilitar o acesso para recursos, eu acho que é um dos principais pontos. É um dos principais pontos, né? E essa mentoria que você está fazendo agora, ela é direcionada depois dessa trajetória toda que você vem criando. E como é que foi que você chegou a ser um dos 1.500 top traders do mundo? Quebrando muita cara. Essa eu quero saber. Foi quebrando muita cara. Porque agora, né? A partir disso, qual é a sua experiência, né? O que as pessoas vão agora poder aprender com você Então, nesse momento? São 10 anos de mercado agora, né? Sim. Olhando, imagina você acordar todos os dias e olhar para o gráfico do Bitcoin por 10 anos seguidos. Acho que qualquer coisa que você faça tem um estudo que diz que qualquer coisa que você faça diariamente por 7 ou 8 anos, você vira um profissional nisso. Expert, né? Um expert. Se você jogar tênis todo dia, 2 horas por dia, durante 8 anos, você vai virar não, de repente, o melhor do mundo, mas você vai virar um profissional de alta qualidade. Capacitado. São 10 anos olhando para o gráfico todos os dias e dias que eu passei mais de 10 horas estudando e olhando para isso para tentar... entender, mergulhar de cabeça, entender, e eu acabei me apaixonando pelo trade, pelo entender os ciclos de mercado, entender o que impacta naquele dia a dia, para você fazer compras e vendas a curto prazo assim, eu quero acumular a maior quantidade de Bitcoin que eu posso ter nesses próximos 10 anos. E aí, como que eu vi que foi uma forma mais eficiente de fazer isso? Em vez de segurar ele, eu pego um ciclo de mercado de alta, aí você vende, aí você espera cair, você recompra, aí você vai sempre aumentando e engordando a sua carteira. Então,
Eu acho que essa foi o ponto principal no trade de Bitcoin, né? Ficar sempre tentando acumular o máximo possível. E a mentoria é mais para quem não sabe nada sobre cripto. Não sabe nada, tem medo, Tem precisa medo, dessa desmistificação. ou você já tem até um conhecimento, mas quer aprimorar, tanto para entender o que é a estrutura do blockchain, o que é a tecnologia por trás disso, comparações com economias globais de outros ativos que tiveram grandes valorizações, como funcionam esses ciclos de mercado. E essas moedas, né? Que elas estão assim, elas são os memecoins. Para mim é o tigrinho das criptomoedas. Não dá pra ser sério, né? Não uma dá pra ser, brincadeira, é literalmente uma brincadeira, uma aposta que você faz Mas ali. o pessoal até ganha dinheiro, né? Eu já acertei, assim, eu já investi em várias dessas. Eu só acertei uma, mas eu já investi em várias. É mas... bom não brincar muito, né? Assim, se você já tem uma carteira consolidada, se você já entende do assunto, se você já está investindo, se você já tem... Propriedade, né? Retorno em cima daquilo. Aí você pega um recurso e caça uma moeda, tem algumas formas de você comparar as moedas. Dá pra que brincar, se divertir com os amigos, vai ser mais aquele tigrinho mesmo. Olha... Diego, esse diário que você faz, né, ele é muito importante. Ele traz seriedade, traz sabedoria e um valor, né, que a gente tanto precisa, né, para entender as criptomoedas, os criptoativos, que, ao meu ver, são, sim, a economia do futuro que a gente já está, a passos largos, vivenciando. E eu queria te agradecer imensamente, né, porque... Eu tenho realmente aprendido cada vez mais e acredito que todas as pessoas que te acompanham possam aprender e desmistificar essa nova economia. A meta é botar a maior quantidade de pessoas juntas nesse trem que tá andando e tentar botar, vem todo mundo, porque isso vai andar. E você viaja muito, né? Você acabou de chegar de Dubai, hoje pouco... ele vai para Atenas. Ele falou assim, desculpe o atraso, é que pintou um evento para Atenas. Eles fizeram... E, assim, essas viagens que você faz também, você acaba conhecendo muitas pessoas relacionadas a isso. Como é que está o mundo, né? Como é que está o olhar do mundo? Porque a gente está aqui no Brasil. Mas como é que está o olhar do mundo para a blockchain, para o crescimento das criptomoedas? A parte boa, né, de você viajar muito e para bastante evento, que você conhece, por exemplo, você conhece o Diego da Polônia, você conhece o Diego da Turquia, você conhece o Diego que está em Dubai, o Diego da Austrália. Tem vários Diegos por aí falando sobre esse mesmo assunto. Pelo menos 1.500 tópicos. Na hora que você junta essa turma, você começa a entender, tá, mas como é que tá ali? Esse país aqui já está começando a liberar, isso aqui já está começando a... o presidente daqui já está começando a auxiliar nas criptomoedas. No Japão você já pode pagar imposto com cripto. Os Estados Unidos agora está tentando fazer um movimento muito pró-cripto. Então você começa a entender como eles estão posicionados e como que as pessoas em cada um desses lugares estão se comportando diante a isso. E você acaba absorvendo toda essa informação, né? Então eu absorvo toda essa informação e trago pra galera daqui. E traz pra cá, mostro, olha, pra gente vocês estão olhando pra isso aqui, mas o pessoal tá olhando pra aquilo ali. Vocês estão olhando pro negócio errado. Entendeu? Então, estar em contato com... É muito importante, É muito importante, né? Eu acho e pro Brasil, é uma possibilidade de desenvolvimento muito grande, né? E um negócio... Eu sou muito esperançosa. Um negócio que eu fiz, inclusive na mentoria, assim, a gente tem um grupo, eu botei aulas de inglês. Olha, isso é fundamental, né? Dentro tem aula de inglês, porque inglês, né? você está trabalhando com um ativo que é mundial, ativo que é global, e você não vai saber se comunicar com essas pessoas. Não, você tem que saber. Apesar da gente hoje ter um teclado maravilhoso, né? Mas só que o teclado, ele fala errado. Então, às vezes, a tradução ao pé da letra não funciona, né? E você precisa, às vezes, falar mesmo. Como é que você vai fazer uma videochamada? Você tem que se comunicar. Você vai viajar, você tem que saber se comunicar com essas pessoas. Tem que se comunicar. Então, isso foi algo que eu tinha em mente. Falei, não, vou ter que botar. Essas pessoas vão ter que... Vamos falar inglês, Falei, né? quantas pessoas não falam? 80% das pessoas aqui não estão falando. Não, vocês vão aprender a falar. Não vai ter custo nenhum para vocês, mas vocês vão aprender a falar. Às vezes a gente entende, mas não fala também. Para se comunicar, né? Para conversar mesmo. Eu acho que é muito importante. É primordial, né? Faz parte. Diego, muito obrigada. Foi um prazer, né? O prazer foi meu. E eu espero, né, que as pessoas, elas
possam começar a ter um novo olhar para essa economia que é tão interessante, né? E que faz parte do novo mundo digital. Então, hoje, o programa Brasil Metaverso fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais Brasil Metaverso para vocês. E até breve. Obrigada, Diego. Obrigado.